Então, a partir de agora, a gente está gravando, tá? Então, esse é o nosso encontro de número 16. Hoje a gente vai começar um novo capítulo, capítulo 7, a luta contra o mal. Capítulo bem... Cada um eu falo isso, né? Mas esse capítulo tem muita reflexão boa. Então, vamos começar para a gente não perder tempo, para no final todo mundo falar. Vou ajeitar aqui vocês, vamos lá. A luta contra o mal. Humberto de Campos começa: de todas as ocorrências da tarefa apostólica, os encontros do mestre com os endemoniados constituíam os fatos que mais impressionavam os discípulos. Eles não se impressionavam tanto com as curas dos paralíticos, né, com a cura dos cegos, com a cura dos leprosos, que devia ser uma coisa assim surpreendente, né? Aqueles leprosos aparecendo, coitado, daquela forma, e de repente as chagas sumirem, não. Eles se impressionavam, mas o que mais impressionava eles, segundo Humberto de Campos, era a cura dos endemoniados. E aí vamos entender isso. E Humberto de Campos começa dando uma importante informação para a gente aqui, ó. A palavra diabo era então compreendida, na época de Jesus, né? Então compreendida na sua justa acepção, ou seja, ela era compreendida no significado que ela realmente tinha. Segundo o sentido exato da expressão, diabo era o adversário do bem. Então, diabo não era uma personificação de um espírito, não era um ser sobrenatural, era a gente vai entender que era um sentimento. Era o adversário do bem, simbolizando o termo dessa forma, todos os maus sentimentos que dificultavam o acesso das almas à aceitação da boa nova. Olha isso. Todos os maus sentimentos. A gente vai voltar aqui, a gente vai esmiuçar bem isso para a gente poder entender. A aceitação da boa nova. E todos os homens de vida perversa. Vida perversa aqui a gente entende, né? Contrário aos ensinamentos do mestre. Nada demais, né? Que contrariavam os propósitos da existência pura, que deveriam caracterizar as atividades dos adeptos do Evangelho. Então, eu separei aqui um estudo rapidinho, bem resumido, porque eu acho muito importante a gente compreender essas expressões, né, que durante tanto tempo, né, foram modificadas no seu entendimento e que tanto atraso, né, causa na nossa modificação, né, na nossa reforma íntima. Então, é um resumo muito simples do estudo desses 3 termos, tá? Isso é um estudo muito grande, não dá para a gente fazer dentro desse estudo aqui, mas é um estudo interessante, quem gosta de fazer, sobre os termos Satanás, diabo e demônios, que aparecem no texto da Bíblia, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, tá? Que a Bíblia é composta do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Todos esses 3 termos tiveram seu real significado modificado pelas traduções religiosas, tanto pelas traduções como pela intenção, de fato, de se criar um medo, né? De se criar uma doutrina do medo. Mas vamos entender o que esses termos significavam. Ó, Satã, né, do qual deriva Satanás, é um termo em hebraico que significa adversário ou opositor. Se vocês jogarem lá no Google, né, significado da palavra Satã, etimologia, né, que é o estudo da origem das palavras, vocês vão ver que lá está escrito isso, é adversário opositor. Nos estudos sérios, eles falam, porém, o termo foi usado com cunho religioso para indicar um espírito ou demônio, enfim. Mas o termo, na origem, né, no hebraico, ele é adversário ou opositor. Eu acompanho muito os estudos do Haroldo, acho que os estudos do Haroldo são muito bons, né? E aí, quem não conhece, o Haroldo é um palestrante espírita que
traduz, né, faz muitos estudos sobre o Velho e sobre o Novo Testamento, estudou hebraico, aramaico, grego, para poder fazer essas traduções. Eu acompanho e gosto muito dos estudos dele. E ele diz que ele brinca, porque na vida dele, ele é juiz de direito, e ele brinca com os amigos promotores, porque Satã era isso. Era uma pessoa que tinha uma incumbência de levantar uma questão para ser julgada. E assim é o promotor de justiça na nossa justiça, né? Ele levanta uma questão, ele percebe que tem algo de errado e levanta a questão para alguém julgar. Então, ele fazia oposição, né, sobre as pessoas que tinham uma má conduta. Essa era a verdadeira expressão do texto. E quando a gente faz, né, os estudiosos que estudam verdadeiramente o contexto da palavra dentro daquele texto, dá para extrair seriamente que a ideia ali é uma ideia de opositor, de um comportamento e não de um ser. E diabolos, né, que é o diabo, é a mesma coisa, porque diabolos foi a tradução de Satã para o grego, né? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Então, é a tradução de Satã para grego, mas tem a mesma significado, que é acusador, né? Que significa o mesmo que opositor e adversário. Foi a palavra ali no grego que eles encontraram para traduzir Satã, que era do hebraico. Então, não era, né? Não tinha essa conotação de um ser espiritual, do mal, chefe dos demônios, né? Chefe do inferno, adversário de Deus. Isso é uma coisa tão ilógica, né? Tem alguém falando aqui no bate-papo. Às vezes a pessoa pode não necessariamente ser inimigo. Às vezes ela só tem uma opinião contrária, ela ser oposta à sua opinião. Sim, justamente, Bia. Exatamente, muito bem lembrado, porque o opositor, né, ele tá levantando uma questão, não vai ser ele que vai julgar, né? Ele só está levantando, olha, foi cometido um crime aqui, isso precisa ser julgado, né? Mas ele não está... isso não é um comportamento ruim, muito pelo contrário, né? E a expressão demônio, que na verdade é daimon, né? Ela é uma palavra grega que essa sim significa um ser sobrenatural, que também, foi o que a Bia falou, não é necessariamente um bom ou um mal, né? Mas é um ser sobrenatural. Para a nossa linguagem, é um espírito, né? Porque não há outra categoria de ser. É Deus que nos criou todos iguais, né? Simples, ignorantes, iguaizinhos. Espíritos que ora estamos encarnados e ora estamos desencarnados. Que temos, né, característica boa e características ruins. Então, nós temos espíritos que são bons e temos espíritos que são maus. Assim como nós temos homens encarnados, né, que são maus e homens encarnados que são bons. Então, não há outra categoria de ser, né? É Deus e a sua criação. Ignorantes no bem. Ignorantes no bem. Bi, ignorantes no bem. Isso aí. Mas vamos prosseguir rapidinho para a gente entender. Eu trouxe aqui, ó, no Evangelho, a gente está falando na passagem do Boa Nova, que fala que o que mais impressionava os discípulos era a cura dos endaimoniados, né? A cura. E o que significa isso? A cura daqueles que estavam obsediados por espíritos, porque isso sim acontece, a gente sabe, né? Então, a cura dos endemoniados nada mais era do que a cura, né, o afastamento daqueles que estavam sendo obsediados por espíritos maus, não necessariamente também, né? Porque às vezes a gente sabe que, por exemplo, há espíritos muito ligados ainda a vibrações materiais do cigarro, do álcool, né? E quando a gente facilita o acesso desses espíritos, eles têm uma necessidade muito grande de absorver, né? Porque ainda não conseguem compreender, né, a real situação deles, eles sentem falta e querem absorver essas substâncias. Às vezes eles estão ali grudados em quem está fumando, quem está bebendo. São espíritos maus? Não necessariamente. São espíritos que estão até ali num processo de sofrimento, né?
por estarem ali buscando esse fluido que não é mais o fluido que eles deveriam buscar, ou que eles não precisam mais. Mas, enfim, tô falando bem resumido, tá? Depois, se alguém tiver alguma dúvida sobre essas questões que a gente fala aqui, quiser perguntar, ou aqui no estudo no final, ou depois para mim, pode perguntar à vontade. Eu separei uma passagem do Evangelho. No Evangelho, há 5 passagens de Jesus curando endemoniados, tá? Essas 5 passagens, elas se repetem nos Evangelhos do Novo Testamento, lógico, de formas diferentes, mas são só 5, tá? 5 passagens. Lógico, né, que Jesus fez muito mais curas de endemoniados, de pessoas obsediadas, né, do que essas 5. Mas os evangelistas resgataram, né, essas, até porque eles não podiam escrever muito, porque já disse João lá no início, né, se tudo fosse escrito, não haveria livro que suportasse, né? Então, a gente sabe, né, imagina que foram muitas, mas eles selecionaram, os evangelistas, tá? Selecionaram essas 5 e colocaram lá. Eu trouxe uma aqui, só para a gente ter uma leitura rápida sobre essa. É o obsediado de Gadara. Aí, esse nome aqui tem várias, dependendo da tradução, é colocado de diversas formas. Gerazeno. E a passagem diz assim, ó, essa passagem, eu não coloquei de onde eu tirei. Navegaram para a terra dos Gerazenos, que está fronteira a Galiléia. E logo que saltou em terra, Jesus, tá? Veio ter com ele um homem que estava endemoniado. Havia já muito tempo. E não vestia roupa alguma, nem habitava casa, senão nos sepulcros. Olha o grau de obsessão que esse homem estava, né? Porque tem isso também. A gente, quando faz o estudo, a gente vê que tem graus, né, de obsessão que vai desde a simples influenciação, né, até o homem ficar totalmente entregue ao espírito ou aos espíritos. E aqui era o caso desse homem. Este, logo que viu Jesus, prostrou-se diante dele, gritando muito alto. Olha o comportamento que impressionava os discípulos, né? Gritando muito alto, disse: que tens tu comigo, Jesus? Jesus não tinha se apresentado, ninguém tinha apresentado Jesus para ele. Mas o Espírito, né, percebe o Espírito de luz, né, ali, que era Jesus, né, naquela grandiosidade dele, o Espírito que estava ali obsessor, eles percebiam essa vibração do Mestre quando ele se apresentava ou se aproximava. Filho de Deus Altíssimo. Sabe quem ele é, inclusive, ó. Peço-te que não me atormentes. E por que Jesus mandava ao espírito imundo que saísse do homem? Porque Jesus mandava ao espírito imundo que saísse do homem. Havia muito tempo que o arrebatava, e ainda que o encadeassem preso a grilhões, logo rompeu. Eles amarravam esse homem, né? De tanto que ele ficou feroz, eles amarravam esse homem nos grilhões, mas ele arrebentava e saía. E, agitado pelo demônio, fugia para o deserto. Fez-lhe Jesus esta pergunta: qual é o teu nome? Imagina a serenidade de Jesus fazendo essa pergunta. Qual é o teu nome? E a gente viu lá atrás que quando Jesus faz uma pergunta, ele não quer saber exatamente aquela resposta, porque ele já sabia, né? Ele quer saber muito além daquilo. E ele então respondeu: legião. Olha o que o Espírito respondeu: legião. Porque eram em grande número os demônios que tinham entrado nele. Então, esse homem, ele estava obsediado por muitos espíritos. E era isso que impressionava os discípulos. Você imaginem que cena que não era. Mas vamos voltar aqui. Eu trouxe esse só para ilustrar. São 5 passagens. Todas elas são impressionantes, mas essa é uma das que mais, assim, eu acho mais impressionante. Então, a gente viu que Satanás e diabo têm o mesmo significado. Tá? Acusador, opositor e adversário. E demônio, esse sim, é um ser sobrenatural. Não necessariamente bom ou mal.
Então, demônio significavam espíritos, né, que estavam obsediando. E Satanás e diabo não, é um comportamento. Deixa eu ver quem está falando aqui. Carla Miudinho. Faz isso, amiga. Essa passagem está em Marcos. Ah, obrigada, Elza. Olha ela estudiosa aí anotando. A Elza falou que essa passagem está em Marcos 5, capítulo 5, versículo 1. Então, vamos lá. Voltando o trecho lá do livro. O que Humberto de Campos falou para a gente da palavra demônio. Segundo o sentido exato da expressão, era ele o adversário do bem, simbolizando o termo dessa forma todos os maus sentimentos que dificultavam o acesso das almas à aceitação da boa nova. Agora eu pergunto para vocês, todos os maus sentimentos, é só espírito desencarnado que tem sentimento? O que vocês acham? Não, né? Não, não. Todos nós temos sentimentos ainda maus, né? Todos nós temos sentimentos e todos nós temos sentimentos bons e maus, e os espíritos encarnados também, porque os espíritos encarnados somos nós desencarnados. Exatamente. São nada mais, nada menos que a alma dos homens que já desencarnaram. Já desencarnaram. Ora a gente está aqui, ora a gente está do lado de lá, e aqui ou lá a gente tem a mesma personalidade, né? Então, se a gente é mal aqui, a gente vai ser mal lá. Ninguém deixa de ser o que é só porque desencarnou. Exatamente. Ninguém vira santo ou vai para o inferno só porque desencarnou mal. Que contrariavam os propósitos da existência pura, que deveriam caracterizar as atividades dos adeptos do Evangelho. Eu trouxe só mais um trecho muito interessante para mostrar para vocês a colocação dessas palavras. Esse está no Apocalipse, tá? O Apocalipse de João, né? Ele e a Gênese, né? São os livros mais difíceis de serem estudados, porque são livros que têm muita simbologia. E para você compreender toda essa simbologia, você precisa ter uma compreensão de muita coisa, né? A cultura dos hebreus, a cultura dos antigos judeus, a cultura de todo o povo da época. Então, é muito complicado esse estudo. Mas esse trechinho aqui dá para a gente ver bem, né? A colocação, ela faz um link. Olha que interessante, toda a Bíblia é assim, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento, ela é toda permeada pelas mesmas ideias, e isso é um estudo interessantíssimo. Então, desde a Gênese, que é o primeiro livro, até o Apocalipse, que é o último livro, as mensagens, como diz o Haroldo, elas ecoam, né? E aí eu trouxe esse trechinho aqui, ó. Esse é o Apocalipse, né? É aquela viagem que João deu naquele sonho que ele foi arrebatado. Quem já leu alguma coisa do Apocalipse viu que é uma viagem, né? Mas tudo ali tem um porquê. E olha esse trecho que interessante. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Agora que é o trecho. Ó. E ele tomou o dragão, a serpente antiga. Sabe o que ele está falando aqui? A serpente é a serpente lá do jardim, que representa o mal lá da Adão e Eva. Porque a representação da serpente lá no jardim da Adão e Eva é a representação do mal. Que no início, na formação, né, do nosso planeta e tal, era um mal pequenininho. Mas que agora, né, no fim dos tempos, que é o Apocalipse, já se tornou um dragão. Porque cresceu, o mal cresceu muito de lá para cá. E hoje, a serpente antiga lá da Gênese, do Antigo Testamento, se tornou um dragão. Olha que interessante. E olha que ele coloca aqui, que é o diabo e Satanás. E o amarrou por 1000 anos, que é o diabo e Satanás. Aqui ele já está falando que diabo e Satanás é a mesma coisa. E que é o quê? Ó, igual lá em cima que eu coloquei, Satanás e diabo, e que é o quê? O adversário. Adversário de quem? Do bem. Porque o adversário do mal é o bem, né? Falei certo? Falei, né? O adversário do bem é o mal.
Olha que interessante essa leitura, né? Esse é um estudo fascinante. Mas, para resumir isso tudo, ninguém melhor do que Emmanuel. No livro Pão Nosso, Emmanuel traz para a gente esse texto aqui, que eu vou ler rapidinho, vale a pena a gente ler, que tem o título O Diabo. E Emmanuel aqui, ele está discorrendo sobre esse trecho de João, mas não do Apocalipse, do Evangelho de João, né? Esse trechinho aqui ele destaca e ele comenta, ó, respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é o diabo. É uma passagem que tem do Evangelho, né? Onde Jesus chama um dos discípulos de diabo, porque naquele momento ele estava sendo contrário aos seus ensinamentos, né? E estava fazendo oposição, né? Ou pelo menos impedindo o prosseguimento da Boa Nova. Então, naquele momento, aquele discípulo estava agindo como um diabo. E aí Emmanuel começa. Quando a teologia se reporta ao diabo, o crente imagina de imediato, aqui não é crente seguidor do protestantismo, não. Crente é aquele que crê, tá? O crente imagina de imediato o Senhor absoluto do mal, dominando no inferno sem fim, na concepção do aprendiz. A região amaldiçoada localiza-se em esfera distante, no seio de tormentosas trevas. Sim, as zonas purgatoriais são inúmeras e sombrias. Existem, né, os umbrais, né, que são zonas tristes de sofrimento. Existem, né? Terríveis e dolorosas. Entretanto, consoante a afirmativa do próprio Jesus, o diabo partilhava os serviços apostólicos. Não estava lá nesse inferno, estava ali no meio deles. Estava dentro de um deles. Permanecia junto dos aprendizes e um deles se constituíra em representação do próprio gênio infernal, no seu comportamento. Basta isso para que nos informemos de que o termo diabo não indicava, no conceito do mestre, um gigante da perversidade, poderoso e eterno no espaço e no tempo. Designa o próprio homem, quando algemado às torpitudes do sentimento inferior. Daí, Satanás simboliza, então, a força contrária ao bem. Olha, aqui ele está fazendo jogo de palavras também, igualando também. Quando o homem o descobre no vasto mundo de si mesmo, olha que Emmanuel está falando aqui, quando a gente consegue olhar para dentro e ver o diabinho que a gente tem lá dentro da gente, né? Compreende o mal, dá-lhe combate, evita o inferno íntimo, porque a região do umbral, onde o inferno triste existe, há uma região, né, do umbral, onde os espíritos ficam vagando em sofrimento. Mas há o nosso inferno interior também, né? Evita o inferno íntimo e desenvolve as qualidades divinas que o elevam à espiritualidade superior. Grandes multidões mergulham em desesperanças seculares porque não conseguiram ainda identificar semelhante verdade. Porque a gente fica achando que as coisas ruins, né, estão fora. É aquilo que Jesus tanto bate aqui no evangelho dele para a gente, que a gente tem que transformar as coisas que estão fora, porque as coisas que estão fora no mundo são as causadoras dos nossos sentimentos, dos nossos sofrimentos, né, nosso, da sociedade, e a gente não consegue perceber que esse comportamento vem dos nossos diabinhos internos, do nosso comportamento ruim, né, da nossa falta de amor verdadeira. E comentando esta passagem de João, somos compelidos a ponderar. Se entre os 12 apóstolos, olha a pergunta que Emmanuel faz para ponderar, um havia que se convertera em diabo, não obstante a missão divina do círculo que se destinava à transformação do mundo, nós já vimos, né, que os espíritos que estavam ali não eram espíritos puros ainda, mas eram espíritos selecionados porque já tinham o coração
voltado, pelo menos com a vontade de se transformar, de seguir no Evangelho do Mestre, de fazer uma construção do seu reino em seus corações. Então, ele está dizendo ali, ó, se naquele círculo ali dos escolhidos do Mestre existia um que se converteria em diabo, quantos existirão em cada grupo de homens comuns na Terra? Né? Olha que interessante. Então, Emmanuel já coloca aqui para a gente, né? Esse diabo, né, que está nos textos do Evangelho, são todos os sentimentos contrários, né? Todos os sentimentos que não nos deixam progredir para o amor verdadeiro que o Cristo veio trazer para a gente, para esses ensinamentos sublimes. A gente fica ali comungando com esse diabinho, com esse mau comportamento, com esse mau sentimento, e a gente não progride. Aqui é o texto do livro, tá? Do Humberto de Campos agora. Dentre os companheiros do Messias, Tadeu, olha Tadeu aí de novo, era o que mais se deixava impressionar por aquelas cenas dolorosas. Era o que mais se impressionava. Aguçava-lhe, sobremaneira, a curiosidade de homem, os gritos desesperados dos espíritos. A gente viu lá na passagem do Evangelho que eles gritavam, né? Nas outras passagens também eles gritavam. Que se afastavam de suas vítimas sobre a amorosa... Olha, esse trecho aqui é importante, a gente vai resgatar ele lá no final do estudo, hein? Sobre a amorosa determinação do Mestre Divino. Quando os pobres obsidiados deixavam escapar um suspiro de alívio, Tadeu volviu os olhos para Jesus maravilhado, né? Quando o espírito saía, o obsediado... Quando o espírito saía e o obsediado caía, coitado, cansado, às vezes machucado, né? Tadeu olhava para o mestre e falava assim, meu Deus, o que é isso? Certo dia em que o Senhor se retirara com Tiago e João para os lados de Cesaré e de Filipe, uma pobre demente lhe foi trazida a Tadeu, a fim de que ele, Tadeu, anulasse a atuação dos espíritos perturbadores. Levaram uma infeliz, pobre, obsediada para Tadeu curar ela. Tadeu não conseguiu modificar a situação. Imagina o desespero dele. A mulher ali se debatendo, ele já se impressionava com aquilo, e ele tentando fazer com que aquele espírito saísse dela, e ele não conseguiu. Somente no dia imediato, ao anoitecer, na presença confortadora. Eu acho impressionante como Humberto de Campos se remete de forma tão carinhosa, tão amorosa ao mestre. Lá em cima ele falou determinação amorosa, presença confortadora. Foi possível a infeliz dementada recuperar o senso de si mesma. Ou seja, só no dia seguinte, ficou lá o dia inteiro, e o dia seguinte inteiro, quando Jesus chegou, foi que ele conseguiu expulsar os espíritos obsessores dela. Observando o fato, Tadeu caiu em sério e profundo cismar. Lembram a personalidade de Tadeu? Aquele que pensava muito, ponderava muito, questionava muito. Então, ele caiu num cismar, né? Por que o mestre não transmitia automaticamente o poder de expulsar os demônios malfazejos para que pudesse dominar os adversários da causa divina? Por que será que o mestre não fazia isso, né? Não passava o bastão, não passava o amuleto, ou não passava esse poder que ele guardava lá, sei lá onde, para a gente mesmo poder fazer isso com os espíritos, né? Olha o questionamento dele. Se era tão fácil para Jesus a cura integral dos endemoniados, por que motivo não provocava ele de vez a aproximação geral de todos os inimigos da luz, convoca todos os espíritos obsessores, todos os espíritos estão voltados para o mal, ainda convoca todo mundo, converte todo mundo de uma só vez. Que brilhante ideia que Tadeu teve. Aí acabava o mal do mundo, né? Brilhante a ideia dele. A fim de que, pela sua autoridade, fosse definitivamente convertidos ao reino de Deus, né? Eles não só deixariam de ser maus, como eles passariam a ser bons também, né? Com o cérebro torturado, de tanto que ele pensava, ele chegava a ficar torturado com seus pensamentos por graves cogitações, sonhando possibilidades maravilhosas para que cessassem todos os combates. Olha que facilidade, né?
entre os ensinamentos do Evangelho e os seus inimigos, o discípulo discípulo inquieto, procurou avistar particularmente o Senhor. Falou assim, eu vou falar com o mestre. Não dá, eu vou ter que ir lá falar com ele. De modo a expor-lhe com humildade suas ideias. Ele ia falar com o mestre a ideia maravilhosa que ele teve, que o mestre ainda não tinha tido. Mas ele teve. Aí deixei lá contar para o mestre a minha ideia. Está acabando para a gente começar nossas reflexões. E aí, numa noite tranquila, depois de lhe escutar as ponderações, né? Jesus, como sempre, escutava tudo que os discípulos tinham para falar com calma, por pior que fosse a colocação, Jesus estava sempre ali, respeitoso, acolhedor, amoroso, ouvindo. Perguntou-lhe Jesus, mas agora em tom um pouco austero, porque a questão merecia um pouco mais de seriedade. Tadeu, e essa pergunta, como toda pergunta do mestre, né, quer saber muito além do que a pergunta está fazendo. Tadeu, qual o principal objetivo das atividades de tua vida? E o tom de Jesus modificou já de imediato o pensamento de Tadeu. Tadeu já perguntou ali pelo tom dele, é igual a mãe quando chama o filho, né? O filho já percebeu que o chamado não está muito carinhoso, né? Tadeu já percebeu pela colocação do mestre que ele já não tinha feito uma colocação muito boa. E aí ele, na mesma hora, teve ali uma luz e respondeu para ele. Ó, como se recebesse uma centelha de inspiração superior, acho que os espíritos até deram uma ajudada nele ali, não, vamos ajudar a Tadeu que a situação dele está feia. Como se recebesse uma centelha de inspiração superior, respondeu o discípulo com sinceridade, mas ele foi sincero, de fato, no coração dele. Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração. Ele parou ali em frações de segundo, resgatou os ensinos do mestre, conseguiu se lembrar do propósito principal: construir, realizar o reino de Deus no coração. E aí Jesus responde: se procura semelhante realidade, por que reclamas no adversário em primeiro lugar? Se você ainda está construindo, lutando para construir dentro do seu coração os sentimentos de amor, de bondade, de empatia, se você ainda está construindo dentro do seu coração, por que você já quer que nos outros isso seja assim? Que eles sejam impelidos de imediato a serem já o que você ainda não consegue ser. E assim somos nós. Porque essa pergunta aqui cabe a gente também, né? Quando a gente critica o comportamento do outro, seja ele qual for, a gente não está percebendo que ele está numa caminhada que nós também estamos. Então, se a gente tem dificuldade, porque se a gente está aqui nesse planeta, está tudo na mesma caminhada. Porque se a gente não tivesse na mesma caminhada, a gente não estava aqui nesse planeta, a gente estava lá em outro plano. Mas está todo mundo aqui na mesma caminhada, né? Uns melhores, outros piores, né? Mas dentro da classificação de mundo de expiações, estamos todos na mesma classificação ali, aqui dentro, ainda sofrendo as expiações e as provas necessárias para o nosso aprendizado. Então, Jesus coloca, se você procura semelhante realidade, por que reclamas isso no adversário em primeiro lugar? Seria justo esquecer as tuas próprias necessidades nesse sentido? Se buscamos atingir... Olha essa passagem aqui, ela tem uma interessante mensagem dentro dela. Ó, se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor, o que Jesus está falando aqui? O que significa buscar o infinito da sabedoria e do amor? Se a gente procura chegar no grau de espírito puro, porque o grau de espírito puro, né, o espírito, quando chega no grau de espírito puro, ele tem elevado a moral e tem elevado a sua sabedoria, né? Tem espíritos que caminham mais, eu já falei isso aqui em outros estudos, tem espíritos que caminham muito na moral, tem a moral lá em cima, mas não tem tanto conhecimento, ainda tanta sabedoria. Ele vai ter que puxar a sabedoria dele, porque um espírito só chega na classe de espírito puro quando ele alcança sabedoria
imoral, né? E é isso que Jesus está falando aqui. E o contrário também. Um espírito muito inteligente, mas que a moral está lá embaixo. Então, ele vai ter que trabalhar a moral dele para poder chegar e equilibrar, porque o espírito, como diz Joana de Ângeles, o espírito puro é um espírito integral. Ele já conseguiu equilibrar todos os seus sentimentos e já conseguiu alcançar toda a sua sabedoria. Vai prosseguir, a gente viu isso, né? Que o espírito puro também tem as classes lá. Então, é isso que Jesus está falando nesse pequeno trechinho aqui, ó. Se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor, né? Se buscamos galgar a condição de espírito puro em nosso Pai, indispensável se faz reconheçamos que todos somos irmãos no mesmo caminho. Todos somos espíritos em evolução, os maus e os ruins. E se hoje a gente está caminhando no caminho do bem, lá atrás a gente provavelmente caminhou muito no caminho do mal. Muito boa essa passagem aqui, né? Muito boa. E aqui terminou hoje o trecho do livro de hoje. Deixa eu ver que horas são. E hoje agora a gente já começa a nossa reflexão. Eu destaquei 2 trechos. Eu destaquei um trecho do livro e eu destaquei um trecho da mensagem de Emmanuel, tá? Para a gente fazer a reflexão. O texto do livro é esse aqui, ó. Tadeu, qual o principal objetivo das atividades de tua vida? Foi isso que a gente acabou de comentar. Se procura semelhante realidade, por que reclama no adversário? Por que a gente é tão refratário assim com as nossas dificuldades, mas com o outro a gente não é? O que vocês acham? Pode abrir o microfone e falar agora quem quiser. Vou tirar aqui o compartilhamento para poder ver vocês um pouquinho, que eu não vi quem que estava aí. Sueli, Sussu. E aí, quem quer falar sobre isso? Todo mundo olhando para dentro, ninguém olhando para o outro? Geralmente, a gente tem uma facilidade enorme de olhar o defeito do outro e não olhar o nosso, né? Mas está lá no Evangelho, não julgueis para não serdes julgados, né? A gente não vê... a gente vê o argueiro no olho do outro, mas não observa que existe uma trave no nosso. Está lá no Evangelho. Então, a gente tem que procurar ser mais indulgentes com erros alheios e ser mais severos e julgar nós próprios para a gente poder nos melhorar como espíritos. E aquela facilidade que Jesus tinha não vai sair. De tirar os demônios, os obsessores, fazer a desobsessão daqueles espíritos. Ele tinha essa facilidade por causa da autoridade moral dele já, porque ele já era um espírito de luz, né? Então, ele podia falar, chamar atenção, porque ele não tinha o telhado de vidro. E Tadeu, a gente, tem telhado de vidro. A gente chama atenção, mas tu também faz, entendeu? Aí o negócio fica mais complicado, né? A gente tentar... Como é que a gente vai convencer o outro se a gente ainda não faz? E né? Sobretudo então, também... Primeiro, a gente tem que transformar a gente, que o exemplo que arrasta, e não as palavras. Né? Exatamente. E, sobretudo, também o amor, né? Tem na coleção do livro do André Luiz, para quem não conhece, a coleção fala sobre a vida no mundo espiritual, né? São 13 volumes. Começa com o Nosso Lar, que ficou famoso pelo filme, mas num deles, no Mundo Maior, tem um trecho. Esse trecho engloba 3 capítulos, que eu vou trazer para a gente aqui no próximo estudo, porque tem a ver com o próximo trecho do livro que a gente vai estudar a semana que vem, que demonstra justamente isso, né? André Luiz está ali com o instrutor dele, estudando um caso de obsessão de um encarnado com um desencarnado, né? O encarnado assassinou o desencarnado e o desencarnado, desde então, há 20 anos, fica ali obsediando ele. E aí, o instrutor do André Luiz, ele passa um capítulo inteiro, né, falando com muita propriedade
sobre os mecanismos da obsessão, troca de fluido, subjugação, sobre tudo, mecanismos físicos, químicos, tudo isso, né? Só que chega num momento, olha que interessante, né? Ele tinha todo esse conhecimento, só que chega num momento que o espírito que está obsediado começa a ficar muito mal, né? E está beirando a morte por conta da obsessão do espírito e da própria obsessão dele também. E aí, o André falou assim, e agora? Aí o espírito, que eu não me recordo o nome dele, falou assim, agora a gente precisa convocar, eu não vou me lembrar o nome dela também, convocaram um espírito, né? Que era uma mulher, porque agora a gente precisa de alguém que ame para conseguir ajudar a gente, porque a gente não tem o amor necessário para esse caso. E é incrível que aí eles chamam essa mentora, né? E ela é um envolvimento amoroso. Para ela não tem diferença de quem matou, de quem morreu, de quem cometeu o crime maior, menor. Ela ama, ela só ama. Ela vê dois filhos de Deus ali em sofrimento, igual. Um porque matou, outro porque morreu, mas são sofrimentos. Então, ela tem esse olhar amoroso. E é esse olhar amoroso que consegue envolver aqueles espíritos ali. A história é lindíssima, né? O final, semana que vem eu vou trazer um pouco mais dela. Mas é isso, sobretudo o amor do mestre, né? O amor que envolvia, a vibração amorosa do mestre que envolvia aqueles espíritos, né? E eles se sentiam, né? Viam que ali tinha alguma coisa de diferente. Vou para a próxima pergunta lá. Nossa na realidade, a gente não demônio, o mal não existe. O que existe é a ignorância do bem. A Anete Guimarães dá até um exemplo muito bem dado, que uma criança ela sai correndo num salão e entra correndo e tropeça e cai em cima de uma pessoa, machucando a perna de uma pessoa. A pessoa perdoa na mesma hora, é criança, né? É a mesma coisa os espíritos de luz. A gente faz besteira, eles perdoam na mesma hora, a gente é criança, entendeu? Agora, se é uma criança, se em vez de a criança que caiu, caísse em cima em vez de cair em cima do adulto, caísse em cima de uma outra criança, a outra criança ia bater nela e falar assim, foi ela que começou, entendeu? Por que ela me bateu? Aí o adulto ia falar assim, não faz isso, ela foi sem querer, mas ela começou primeiro, entendeu? Como Deus olha a gente, né, Bia? Não entende o que a outra, a outra julga aquilo como fosse um mal, quando na realidade é porque a outra não sabe ser uma pessoa ainda, vamos dizer assim, não tem desenvoltura, é desastrada, né? Não sabe ela ainda ela não tem culpa disso, ela ainda não aprendeu a ser uma pessoa mais desenvolta, sem ter mais consciência de que tem que ter cuidado, não pode correr, ela não tem essa consciência ainda porque ela é criança. Justamente. E olhar desse pai que está olhando essas duas crianças se agredirem, é o olhar de Deus para a gente, né? Ele olha lá de cima e fala um monte de espíritozinho infantil se degladiando ainda. Isso, exatamente. Então, quando Kardec pergunta o que é o mal para os espíritos, se o mal existe, aí os espíritos dizem que o mal não existe, o que existe é a ignorância do bem. Exatamente. Né? É quando a gente não sabe fazer o certo e acaba prejudicando o outro, né? O outro, pela ignorância dele, acha que você fez de propósito, aí já quer discutir, já quer brigar, mas não, ele é tão criança quanto nós, ele também está aprendendo, ele não entende ainda, então ele também ainda está aprendendo. Todos nós estamos dentro do mesmo barco, aprendendo, aprendendo a amar, aprendendo a se portar, a se relacionar com o outro. É tudo uma aprendizagem. A vida é uma escola. Muito e a gente tem que aprender para poder evoluir seu espírito de luz. Muito bom, Bia. Obrigada. Carlinha quer falar, Carlinha? Tem mais alguém que levantou a mão. Levantou a mão, Carlinha? Foi sem querer, desculpa. Foi sem querer. Mais alguém levantou a mão para falar? Acho que foi o Ricardo.
Ricardo tá aí? Nem vi. Ricardo não tá, não. Bom, vamos prosseguir então. Ó, o outro trecho que eu trouxe para gente. Quando o homem descobre o vasto mundo de si mesmo e compreende, esse trecho estava na mensagem de Emmanuel, o mal dá-lhe combate, evita o inferno íntimo e desenvolve as qualidades divinas que o elevam à espiritualidade superior. Aqui também eu entendo, né, que há uma mensagem aqui subentendida, que o inferno, né, que nós vivemos, a gente sabe pela lei divina, de lei de causa e efeito, são sempre resultantes das nossas escolhas, das nossas vibrações. Então, quando a gente percebe, quando a gente consegue perceber isso, quando a ficha cai e a gente volta o nosso olhar para isso, a gente consegue grandes coisas, né, grandes modificações. Grandes multidões mergulham em desesperanças seculares porque não conseguiram ainda identificar semelhante verdade. Não conseguiram identificar que o mundo, né, só vai mudar, a nossa comunidade só vai mudar, o nosso país só vai mudar, o nosso estado só vai mudar quando cada um se modificar e perseverar no bem, sem contenda, no limite das nossas possibilidades. Ajudar, primeiro dentro da nossa família, da maneira que a gente puder. Se a gente só conseguir fazer isso nessa reencarnação, se a gente só conseguir amar todo mundo que convive com a gente na mesma família, já é uma boa conquista, né? Que já é muito difícil. Se ainda assim a gente ainda conseguir colaborar com o bem da nossa comunidade, com quem está próximo da gente, já é uma conquistazinha maior, né? Se a gente conseguir ser exemplo e arrastar as pessoas por esse exemplo que nós vamos nos tornar, imagina se cada um morador desse planetinha azul conseguisse essa conquista. A gente não ia precisar modificar o outro, era só modificar a gente. Mas um dia a gente vai chegar lá. Alguém quer falar alguma coisa aqui? Tem muita gente quieta aí. Deixa eu ver. Elza. Tá quietinha. Sussu. Thalita. Vamos falar. Até a Lu hoje está quietinha. Deixa eu ver quem é que está aqui no bate-papo. Então eu vou falar. Posso, Então, já que ninguém quer falar? Sempre é muito interessante perceber que todas as vezes que Jesus chegou junto a alguns dos nossos irmãos para ajudar, ele sempre pergunta da vontade, né? É claro que esses endemoniados, digamos, sucumbem, né, ao seu amor, principalmente ao seu amor. Mas é como a gente às vezes vai numa casa espírita, numa igreja, onde for, e recebe aquela bênção do afastamento, do ser que nos perturba, que influencia, que nos aprisiona. Mas quando a gente volta lá, eu vejo isso muito no lugar onde eu frequento. E aí, quando a pessoa retorna, se ela não muda seus hábitos, se ela não muda as suas vibrações, os espíritos acabam retornando ela, porque eles são praticamente convidados à festa. E Jesus, sempre que curava alguém, que ajudava alguém, ele falava: vá, não peques mais. Né? Então, todas as pessoas que tiveram o privilégio de terem essa cura, elas teriam que merecê-la, né? Porque você tem que manter. Eu lembro de uma passagem que, quando Jesus cura várias pessoas, parece que somente 2 ou 3 pessoas chegam perto dele e agradecem, alguma coisa assim. A gente precisa manter, né, essa vibração boa, elevar, se esforçar com exemplos, porque a gente lê muito na literatura espírita de pessoas obsidiadas que mudam o seu comportamento e aí conseguem, às vezes, até transformar aquele que as persegue. Mas isso tem que ser uma constante, né, em tudo que a gente faz. Lu, você porque acabou... o livre-arbítrio está aí. Perfeito. Você acabou de falar o último parágrafo do capítulo. Porque no último parágrafo desse capítulo que a gente vai estudar, você foi perfeita. Humberto de Campos traz, né, a passagem que está em Lucas, quem quiser ler, né, pra gente, que a gente vai passar por ela
terça-feira que vem. Então, quem já quiser ler para ver, Lucas, capítulo 11, versículo de 24 a 26. É justamente isso que a Lu falou. Que é uma passagem que está lá em Lucas, né? Que o espírito, ele é retirado, né? O espírito que está ali obsediando, né? Mas essa ligação, né, do espírito que está ali obsediando, seja qual for o motivo da obsessão, que são inúmeras, né, possibilidades, ele está ali porque você está na vibração de troca com ele, né? Então, quando Jesus cura ou quando a gente se cura de alguma forma, né, quando a gente consegue mudar o nosso padrão de vibração, aí sim a gente consegue se curar. Porque o espírito sair, era muito fácil Jesus fazer isso, né? E hoje ainda também é muito fácil numa mesa mediúnica você conseguir, né? Tem uns médios aí de plantão que pode falar isso pra gente, que não é muito fácil não, né? Mas você consegue até convencer ali o espírito, né? De deixar aquela pessoa que ele está obsediando. Mas a cura mesmo vem da transformação do nosso comportamento. Porque se a gente não se transformar, né, a obsessão volta, ou daquele, ou de outro, se não for uma obsessão ligada a karmas do passado, né, resgates de espíritos do passado, a obsessão volta, porque a gente atrai pela nossa vibração, né? Por exemplo, eu falei do álcool, falei do cigarro, falei do vício, mas tem espíritos que se alimentam também de vibrações de sentimentos tristes, de depressão, de angústia, porque eles estão ali, quando eles percebem que você está passando e você está na mesma vibração, eles vão grudar, porque eles vão ficar naquela troca ali com você, né? Naquela troca, vão se identificar com aquela vibração e vão ficar ali com você. E não vai ter água benta, não vai ter crucifixo, não vai ter água fluidificada, não vai ter passe, não vai ter mesa mediúnica que te salve. Porque a nossa transformação da nossa vibração, do nosso pensamento, do nosso sentimento, e nesse caso do livro que eu contei, que era o assassino e o assassinado, o perdão. O perdão é o principal instrumento de libertação desses espíritos que têm esses resgates pesados, né? Dessas histórias. Mas é isso que a Lu falou. Lu trouxe o último capítulo. A gente vai ver isso no último capítulo. Para encerrar, perguntinha para a gente levar hoje para o nosso coração. Que Jesus fez para Tadeu quando Tadeu queria modificar os espíritos maus todos do mundo sem olhar para o espírito mau que estava dentro dele. Qual o principal objetivo da tua vida? Vamos carregar dentro do nosso coraçãozinho, vamos dormir pensando nisso, vamos refletir. E aqui a gente encerra. Alguém quer falar? Alguma coisa? Elza está muito quietinha. Então é isso, meus amores. A gente já avançou 4 minutinhos. Semana que vem a gente termina, acho que esse capítulo dá para a gente fazer em duas passagens. Quem quiser, tiver curiosidade de ler esse Lucas que eu falei, que é essa passagem que a gente vai estudar também. E é isso. Alguém quer falar alguma coisa? A Meg abriu ali o vídeo. Quer falar alguma coisa, Meg? Não? Então tá. Então, quem quer fazer a nossa prece de encerramento? Aninha, quer falar? Eu queria fazer uma pergunta. Pergunta? Pode fazer, se eu souber. Por que, então, que demônio, diabo, é tudo mais um nome, né, de um opositor? E se criou esse demônio dentro dos crentes, dos evangélicos? Que é um demônio competidor. Na verdade, Aninha, isso começou, não foi com um segmento protestante, não. Foi bem antes. Foi com o início... Não, eu digo assim, hoje ainda chamam assim, né? Sim, ainda chamam assim. Mas isso, na verdade, essa construção desses termos, né, que não significavam divindades, né, ou pessoas individualizadas, espíritos, né, começou quando
a Igreja, né, católica na Idade Média começou a traduzir, e eles queriam, primeiro, que se fazia, como muito se faz hoje ainda, a tradução literal dos evangelhos. Não tem como você traduzir evangelho, seja livro principalmente do Antigo Testamento ou do Novo também, que seja, de forma literal, né? Principalmente também o Antigo. Não tem. Então, o primeiro erro é isso, é querer traduzir de forma literal. E numa tradução literal ainda, com a intenção de se criar uma divindade para impor o medo, né? Aí é um prato cheio. Então, daí que foram criadas essas ideias de Satã, de demônio, de... Qual outro que falou? Como se... demônio, Satã... Não, é Satã, demônio... Ih, falei agora. Diabo, isso. Satã, demônio e diabo, né? Foi com esse intuito, né, de criar uma situação ali de medo. Primeiro que eles não conseguiam interpretar, né? Hoje, né, de um tempo para cá, que as interpretações ganharam cunho de ciência, de estudo mesmo, né? De verificar ali, e é um estudo assim muito grandioso, né? Eles estudam as fontes, por exemplo. Já se sabe que os evangelhos não foram escritos por uma única pessoa, né? O evangelho, as cartas de Paulo, a gente faz um estudo com o Tiago, que é maravilhoso. Ele fala assim, no final da carta de Paulo, se você for lá ler, é muito engraçado, porque todo mundo aproveitava, porque Paulo escrevia para as outras igrejas, né? Ele estava numa, escrevia para outra, né? No final da carta, tem um monte de gente mandando beijo para um monte de gente. Então, todo mundo aproveitava ali a carta e mandava um recadinho. Então, eram escritos, né? Foram muitas pessoas. Então, precisa ter um estudo assim, muito aprofundado, de você ver estilo de um, estilo de outro. Então, não dá. Então, principalmente através da Igreja Católica na Idade Média, com a intenção de criar uma divindade para impor, através do medo, né? O respeito, é que esses termos foram perdendo o seu significado. Se você for ler literalmente, é difícil de você entender, né? Se você não compreender Satã no hebraico, na cultura hebraica, o que significava o termo, se você não souber isso, se você for ler ali, você vai dizer que é o chefe dos demônios, que está ali levantando contra Israel. Tem uma passagem lá de Davi, se eu não me engano, né? Levantando contra Israel todo o sofrimento, toda a dor, mandando recensear, mandando Davi recensear. Não tem como traduzir de forma literal. E eles faziam isso como fazem até hoje. Deus. Se Deus criasse o mal, não seria Deus, né? Porque ainda Deus tem essa bom questão e justo. Ainda tem essa questão da falta de lógica, né? Do espírito decaído, que degladia com Deus, que é opositor a Deus, porque ele não é nem opositor a Jesus, não, ele é opositor a Deus, né? Deus é o chefe dos céus e ele é o chefe do inferno. Então ainda tem essa coisa assim, meio infantil, chega até a ser, né? Mas é isso, Aninha. Consegui explicar? Conseguiu, obrigada. Depois, se você quiser, eu te passo alguns vídeos. Não sei se vocês conhecem o Severino Celestino. Ele é um exegeta espírita, né? Você conhece, Aninha, o Severino Celestino? Conheço. Então, ele tem um programa que é Desvendando a Bíblia. Gente, é maravilhoso, né? Porque ele relata tudo isso. Ele vai explicando todas essas colocações sem sentido que foram criadas, né? E ele vai explicando uma por uma. E ele é maravilhoso e são curtos os vídeos dele. Então, quem tiver curiosidade de ver, é muito bom. Alguém mais? Maria apareceu, muito bem. Então é isso. De hoje em dia, falou diabo, falou capeta, falou demônio, não precisa fazer assim não, viu? É só um sentimento ruim. Afasta de mim esse cálice. Alguém quer fazer a nossa prece? Quer dizer, alguém não. Quem quer fazer a nossa prece? Deixa eu apagar essa luz aqui. Então eu vou fazer. Faz, Lívia, obrigada. Fazer a prece, tá? Então vamos, né, agradecer pelo encontro de hoje, pelo estudo, pelas reflexões,
fazíveis que muito nos beneficiam durante, né, a nossa caminhada, né, no nosso dia a dia, onde nos encontramos muitas vezes em dúvida, não em dúvida do amor de Deus, né, do amparo da espiritualidade, mas dúvida nas nossas ações, né, que nos deixamos, né, nos envolver pelas influências e nos cercamos de sentimentos ruins, né, que nos faz nos sentir mal, né, e às vezes na invigilância até prejudicar o outro. Então que sejamos mais vigilantes, né, no nosso dia a dia, para que não nos percamos, né, por muito tempo na rota do bem. Então, muito obrigado pelo carinho, pela vibração de todos, que possamos ter uma noite de paz, de harmonia, vibrando para esses irmãos que ainda, né, não... também a gente ainda também não, né? Mas a gente sabe que Deus é o amor supremo. Mas que acreditam nas figuras criadas para nos amedrontar e dominar a nossa mente. Sejamos libertos pela verdade e o amor do Cristo e o amor maior de Deus. Muita paz a todos, que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Ninha. Obrigada, queridos. Mais um dia de estudo. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos nós. Beijo. Você também, saúde e paz para todos. Eu amo vocês, viu? Beijo, Bia. Mais A gente uma ama vez, você Gabi, também. parabéns. Aninha, eu botei lá Boa noite, as imagens que eu pessoal. tinha Boa feito, noite. mas eu vou consertar, eu vou botar semelhantes ao seu áudio, tá?